Provavelmente você já ouviu falar a expressão tal homem é o Dom Juan. Você sabe o que significa Dom Juan e qual a sua origem? Sabia que esse conceito foi utilizado por um filósofo chamado Soren Kierkegaard, justamente para atacar esse problema que persiste até hoje, que as relações frugais e sem sentido e sem valor, igual Zygmunt Bauman, sociólogo polonês, utiliza a expressão sociedade líquida. Dom Juan é um personagem literário que se tornou símbolo de sedutor irresistível. O conceito de Dom Juan foi popularizado na literatura por diferentes autores ao longo dos séculos. No entanto, o mais conhecido autor que criou o personagem foi o poeta-dramaturgo espanhol Tirso de Molina, no século XVII, em sua peça El Burlador de Sevilha e Convidado de Piedra. Traduzindo, o Trocador de Sevilha e o Convidado de Pedra. A partir dessa criação de Dom Juan, foi amplamente explorado e adaptado por outros escritores, como Molière, Lord Byron, Wolfgang Amadeus Mozart nas suas músicas. O personagem Dom Juan é conhecido por sua habilidade de conquistar e seduzir mulheres, sempre buscando novas conquistas e aventuras românticas. Ele é descrito como charmoso, carismático e persuasivo, capaz de conquistar o coração de uma mulher em pouco tempo. No entanto, sua natureza promíscua, incapaz de se comprometer, acaba levando a problemas e conflitos. O conceito de Dom Juan geralmente representa o ideal masculino de sedução e conquista, mas também pode ser associado a uma fragilidade masculina disfarçada em uma falta de compromisso e responsabilidade emocional. Está interessado sobre o assunto? Fique aqui para saber como Kierkegaard usou esse conceito na sua filosofia. Olá, amantes da velha Sofia, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Cleison e sejam bem-vindos ao meu canal. Aqui falamos sobre a vida, o universo e tudo mais. Quero que vocês deem uma força tremenda aqui para mim ao se inscrever. A gente está quase chegando a 1000 inscritos e isso ajuda a causa da divulgação filosófica que, tá uma merda nesse país. Dá um like aqui e comenta para eu dar uma olhada nas suas opiniões. Quero saber se vocês conhecem o conceito de Dom Juan. Vamos estudar agora o Soren Kierkegaard. Quem foi Soren Kierkegaard? Bom, jeito esquisito de escrever o nome dele, né? Tem um traço no O e às vezes tem trema no O, né? Mas é um autor bem interessante. Soren Kierkegaard foi um filósofo dinamarquês considerado precursor do existencialismo, uma corrente filosófica que enfatiza a liberdade, a responsabilidade e a subjetividade do indivíduo. Ele nasceu em 1813 e morreu em 1855, deixando uma vasta obra que aborda temas como a fé, a angústia, a ironia, o desespero e a ética. Ele criticou a filosofia hegeliana, que via a história como um processo racional e dialético, e defendeu uma história existencialista, que valoriza o indivíduo como um ser de possibilidades, que deve escolher seu modo de existir diante do paradoxo do absurdo da fé. Ele também criticou a Igreja Luterana da Dinamarca, que ele achava que distorcia o verdadeiro cristianismo. Bora falar da filosofia dele então. Mas primeiro, eu preciso explicar por que ele usa o termo estádio e não estágio. Ele usa o termo estádio e não estágio para indicar os modos de existência que ele propõe, porque não são lineares, não são hierárquicos ou evolutivos, mas quantitativos e dialéticos e existenciais. Ou seja, não se trata de uma progressão cronológica ou lógica da evolução do ser humano, mas de uma escolha pessoal e subjetiva que depende da relação do indivíduo com o absoluto que é Deus. Tem épocas que a gente é de um jeito, tem épocas que é de outro, e não necessariamente um é mais evoluído do que o outro, não é mesmo? Kierkegaard critica a filosofia hegeliana que concebe a história como um processo dialético de superação de contradições, culminando na realização do espírito absoluto. Para Kierkegaard, essa visão é abstrata, impessoal e totalitária, pois ignora a singularidade, a liberdade e a angústia do indivíduo concreto. Por isso, ele propõe uma filosofia existencialista, que valoriza o indivíduo como um ser de possibilidades que deve escolher seu modo de existir, diante do paradoxo que é o da fé. Os 3 estádios que Kierkegaard apresenta são o estético, o ético e o religioso. Cada um deles representa uma forma de se relacionar com o mundo, com os outros e com Deus. Portanto, Kierkegaard usa o termo estádio para enfatizar os modos de existência não lineares. Ele quer mostrar que a existência humana é um desafio constante que requer escolhas livres e responsáveis, que envolve riscos e renúncias. Ele quer provocar o leitor a se questionar sobre o seu modo de existir e a buscar sua autenticidade diante de Deus. Vamos então analisar os 3 estágios de Kierkegaard mais detidamente?
O primeiro estágio de Kierkegaard é o estágio estético. Isso traz consigo uma reflexão profunda sobre a busca por significado e propósito na vida. Nesse estágio, o filósofo descreve a insatisfação que muitos de nós experienciamos ao procurar preencher o vazio emocional com amores não correspondidos e relacionamentos efêmeros. Kierkegaard utiliza a figura do Dom Juan, conhecido por seu comportamento sedutor e pelas múltiplas conquistas amorosas, como uma representação desse estágio. Ao procurar prazer imediato e fugaz em várias camas, abraços e beijos, as pessoas que estão nesse estágio procuram suprir, de forma vã, a falta de significado e conexão emocional em suas vidas. O lema Carpe Diem, que significa aproveite o momento, resume o comportamento do estágio estético. Essas pessoas vivem uma busca incessante pela felicidade imediata, sem se preocupar com as consequências ou com um propósito maior. Essa busca é uma tentativa vã de preencher o vazio que sentimos no coração, mas que no final acaba por nos deixar ainda mais insatisfeitos. Porém, com o passar do tempo, preso nessa condição, começamos a nos questionar: por que estamos aqui? Qual o propósito de tudo isso? Surge um questionamento sobre o propósito de tudo, sobre o verdadeiro significado da existência. Essa reflexão profunda é importante para o amadurecimento emocional, para a busca de um estágio superior. Esse estágio superior seria o ético. O estágio ético, proposto por Kierkegaard, é a etapa em que o indivíduo se torna consciente das suas responsabilidades e deveres sociais. Nesse estágio, ele abandona a inconstância da adolescência e se torna um adulto racional e maduro. É nessa fase que são estabelecidas as bases para a formação de uma família e para o desenvolvimento de uma vida social estável. No estágio ético, o indivíduo é desafiado a tomar decisões baseadas na ética e na moral. Ele precisa lidar com dilemas morais e escolher qual é a ação certa a ser tomada diante de determinadas situações. É por isso que o ser humano é só responsabilizado completamente depois dos 18, não é mesmo? Nesse sentido, o estágio ético é um estágio de amadurecimento moral, no qual o indivíduo é confrontado com consequências de suas escolhas, muitas delas feitas na adolescência, e precisa assumir a responsabilidade por elas. O estágio ético pode ser comparado ao estágio da vida adulta, em que as responsabilidades e os deveres prevalecem sobre as emoções e os desejos pessoais. Embora seja um estágio de maior estabilidade e maturidade, ele também pode ser limitado em sua perspectiva de vida, pois se baseia apenas na razão e no cumprimento de deveres. No entanto, Kierkegaard nos alerta que o estágio ético, por si só, não é suficiente para o desenvolvimento completo do caráter humano. A razão sozinha não é capaz de satisfazer todas as necessidades do indivíduo e nem de dar sentido à sua existência. É necessário, portanto, buscar algo além do estágio ético, que a gente vai falar agora, que é o estágio religioso. De acordo com Kierkegaard, para alcançar a verdadeira realização e completude, é necessário avançar para o estágio superior, ao qual ele denomina de estágio religioso. É nessa etapa que o autor desafia os indivíduos a confrontarem seus medos e inseguranças. Ele nos lembra que a verdadeira vivência da vida ocorre quando somos autênticos e corajosos o suficiente para correr riscos. Nesse estágio, somos convocados a dar um salto de fé, a enfrentar provações divinas e nos conectar com o transcendente, com o próprio Deus. No estágio religioso, Kierkegaard propõe que a verdadeira vivência da vida requer uma entrega total, uma abertura para o transcendente e uma disposição de se arriscar. O estágio religioso, apresentado por Kierkegaard, nos convida a transcender as limitações impostas pelo mundo terreno. Ao enfrentarmos nossos medos e inseguranças, somos capazes de romper com a rotina banal do cotidiano, encontrando um significado maior para a nossa existência. A coragem de nos arriscarmos é essencial para avançarmos nesse estágio, pois é através da disposição em enfrentar as provações divinas que nos aproximamos da verdade e do sentido último da vida. Nesse estágio, a fé tem um papel central. Através dela, somos capazes de enfrentar as incertezas e inseguranças que nos assolam. A fé é o elemento que nos dá força para continuar, mesmo diante das adversidades. É através da fé que somos capazes de perceber a mão de Deus atuando nas nossas vidas, revelando-nos o propósito maior de nossa própria autenticidade. É nesse momento que o propósito da nossa existência é revelado por Deus, enfatizando assim a nossa autenticidade e valor. Então eu quero que vocês reflitam em qual estágio
da vida você se encontra? Estamos mais preocupados em buscar prazeres e gratificações imediatas ou estamos buscando viver de acordo com valores éticos? Estamos satisfeitos com nossa vida e nossas escolhas ou sentimos um chamado para transcender o mundo material em busca de uma relação com esse divino? Olha como que o Silva resume esses 3 estádios. O estádio estético é o da imediatidade, o da sensibilidade, o do prazer, o da fantasia e também o da possibilidade. O estádio ético é o da reflexão, o da racionalidade, o do dever, da realidade. O estádio religioso é o da fé, o do paradoxo, o do absurdo, o do sacrifício. Olha como que o Borges, o meu xará, resume: o estádio estético é caracterizado pela busca do prazer imediato e pela fuga do tédio e do sofrimento. O estádio ético é marcado pelo compromisso com o dever e pela responsabilidade moral. O estádio religioso é definido pela entrega total a Deus e pela aceitação do absurdo da fé. Kierkegaard não afirma que um estádio é melhor do que ou pior do que o outro, mas cada um tem sua vantagem e desvantagem, seus méritos e limites. Ele também não nega que o indivíduo possa transitar entre os estádios ou mesmo integrá-los em sua existência. O que ele defende é que o estádio religioso é o mais autêntico e radical, pois exige uma entrega total a Deus e uma suspensão da razão e da moralidade. Porém, ele reconhece que essa escolha é difícil e arriscada, pois pode levar ao isolamento e à incompreensão. Entender em qual estágio da vida nos encontramos é fundamental e pode nos ajudar a refletir sobre as nossas prioridades, valores e objetivos. Essa reflexão pode nos levar a fazer escolhas mais conscientes e a buscar uma vida mais significativa. Deixa aqui nos comentários qual estágio você está e se você quer progredir para um nível mais elevado. Eu sou o Professor Cleison, fico feliz que você tenha chegado até o fim. Espero que tenha gostado. Se gostou, deixa o like e verifique se já se inscreveu